boa tarde, povo abençoado. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Leal. Estou abrindo um novo canal no YouTube, Sabor do Céu, né? Por quê? Porque eu vi que tem muitas meninas, muitas jovens que têm até vontade de fazer alguma coisa, cozinhar, mas não sabem. E como as meninas lá da igreja, eu estou sempre fazendo algum vídeo de algumas coisas que eu faço aqui em casa e posto para elas. Então eu decidi postar um pouquinho no YouTube também para atingir o maior número de pessoas. Então já vai aí no meu canal, um canal novo, então tô precisando de pessoas inscritas, se inscreva aí, curte, clica no sininho, comenta. Eu acredito que vocês vão gostar, serão receitas simples que todo mundo tem condições de fazer, tá bom? Então nós vamos começar hoje com pão caseiro. Hoje nós vamos começar com pão caseiro. Então vou posicionar a câmera pra gente ver os ingredientes, tá bom? Pronto, tá aí a nossa bancada com nossos ingredientes. E nessa receita de pão caseiro, já fiz bagunça, é bom sempre você ter um paninho molhado por perto por causa disso. Então, você vai colocar aqui uma xícara de óleo, tá? Uma xícara de óleo, 2 ovos. Eu coloco 5 colheres de açúcar, porque eu acho que se colocar muito, a massa fica pesada, tá? E nós vamos colocar 2 xícaras dessa aqui mesmo, 2 xícaras dessa de água morna, só quebrar a friagem. Você não pode esquentar muito a água, porque senão ela cozinha os ovos. E essa não é a nossa intenção, ok? Então, nós vamos mexer aqui, tá bom? E nós vamos misturar nossos ingredientes. Pãozinho caseiro é super fácil de fazer. Aqui nós temos 2 colheres de fermento para pão, tá ok? Nós vamos colocar aqui, vamos misturar na nossa água morna. Tem pessoas que gostam de usar o leite, ok? Tem pessoas que gostam de usar o leite. Bota uma xícara de água e uma xícara de leite. Hoje, como nós estamos fazendo uma receita bem simples, bem baratinha, todo mundo tem condições de fazer essa receita em casa. Aí nós vamos começar assim, colocando um pouco de trigo, tá? Um pouco de trigo. Não vamos colocar muito, nós vamos colocar um pouco. Vamos misturar e fazer uma massa mole, tá? Misturar um pouquinho mais. Fazer uma massinha mole. Bancada tem que estar limpinha. Já higienizei tudo aqui com tudo higienizado com cloro, né? Ainda mais nessa época agora. Nós temos que higienizar tudo muito bem. Bom, você fez essa massinha molinha aqui, mistura bem. Fica uns carocinhos de trigo no meio, tá? Você tira o máximo que você conseguir. E você vai deixar essa massa descansar desse jeito aqui, para ela subir um pouco, ok? Você vai deixar essa massa descansar. Você tá vendo um outro ingrediente aqui, que é o sal. É uma colherzinha de sal que tem aqui. Esse sal nós vamos colocar daqui a pouquinho junto com o trigo, porque o sal, ele impede um pouquinho da fermentação, né? Então, a gente vai colocar o sal daqui a pouquinho, quando a gente for colocar o trigo para amassar o pão, a gente coloca o sal, ok? Então, tá aqui a nossa massa, nós vamos tampar ela
e vamos aguardar ela crescer um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. Bem, você viu aqui que a nossa massa já começou a fermentar, ó, ela já deu uma leve crescida, tá? Então agora nós vamos polvilhar um pouco de farinha de trigo para nós misturarmos o nosso sal, ok? Um salzinho faz toda a diferença, tá bom? E aos poucos, então nós vamos começar a amassar o nosso pão. Essa massa é uma massa leve, ela não tem necessidade de você ficar sovando, amassando o tempo todo, ok? Então você mistura bem aqui com uma colher de pau, de bambu, que você deve ter aí na sua casa, ou até mesmo uma dessas colheres de alumínio grande, porque nessa fase aqui ainda tá agarrando muito na mão, né? Então vocês viram que eu abri um pacote de trigo, tá? 1 quilo de trigo. E daqui a pouquinho nós já vamos ter que dispensar a nossa colher de pau para poder começar a amassar a nossa massa, ok? Ó, já tá juntando bem. Vou jogar um pouquinho de trigo aqui para tirar da colher. E um segredo, né? O material hoje em dia tá muito caro, a gente não pode perder nada, então tudo faz a diferença hoje, né? Uma coisa que eu vou falar pra vocês, há uns anos atrás, o governo do estado, do meu estado aqui, atrasou muito o pagamento. E como eu e meu esposo somos funcionários públicos, funcionários do estado, nós ficamos os dois sem salário. Nós ficamos os dois sem salário. E aí, o que eu sabia fazer era pão e bolo, foi o que eu fiz. Comecei a fazer pão caseiro para vender e eu não dava conta de fazer pão. Eu fazia pão, essa massa aqui que vocês estão vendo, né? Essa massa aqui que vocês estão vendo, faço ela recheada, né? Eu fazia ela recheada com creme de sonho, eu fazia ela recheada com goiabada, frutas cristalizadas. Goiabada o povo gosta muito, né? E nós vamos amassando, vou dar uma pausa no vídeo aí, pra continuar amassando aqui um pouquinho, senão o vídeo vai ficar muito longo pra gente, ok? Bom, tá aqui, já amassei com 1 quilo de trigo a massa, já misturei 1 quilo de trigo aqui. Como eu disse pra vocês, é uma massa leve, tá? Eu vou precisar somente de mais um pouco de trigo, porque assim, depende muito do tamanho dos ovos também, do tamanho da sua xícara, pra às vezes dar um pouquinho a mais de 1 quilo de trigo, tá? Aqui é só para agora, para enrolar os pães, tá? Ó, a textura da massa, ó. Ela não fica uma massa muito seca, mas também não fica uma massa grudando na mão. Tá vendo? Quando você corta ela, você quebra ela, você vê que ela ainda gruda um pouco, mas não de ficar na mão, tá? Ela é uma massa meio mole. Essa massinha, ela cresce rápido, tá bom? Essa massinha cresce rápido. Deixa eu pegar a faca para cortar agora aqui pra nós. Ok, vamos lá. Vamos cortar então a nossa massa. Aqui vão dar 3 pães. Você mede aí mais ou menos o tamanho da massa para ficar 3 pães iguais na forma, né? E nós vamos enrolar o pão, ok? Passar um pouquinho de trigo aqui para não grudar. Ah, não sei enrolar o pão, super fácil, tá bom?
Estica ele assim um pouquinho. Abre com os dedos aqui. Tá dando pra ver? Tá. Aí você vai enrolar aqui, ó. Pronto. Enrolou o pão. A gente gosta de passar gema de ovos por cima, pra ficar bem vermelhinho. Aí tem vários segredos, né? A nossa forma já tá untada. Vamos colocar o nosso pão aqui. Daqui a pouco ele já vai começar a dar crescimento. Fermentar e crescer. Vamos pro próximo. E eu, enquanto eu tava aqui conversando com vocês, falando que eu ganhei algum dinheiro, né, com pão, que deu para sustentar a casa. Muita gente ajudou também. Isso eu não posso ser ingrata. Na época que eu e meu esposo dependemos, né, do salário do governo e atrasou. Muita gente nos ajudou, mas o que nos ajudou financeiramente dentro de casa foi o pão. E esse último aqui, como eu tô sem rolo de massa aqui, eu vou fazer algo aqui, mas é bom você fazer com rolo aí na sua casa, porque eu tô sem. Vou demonstrar pra vocês como eu fazia para poder rechear a massa. Eu peguei a minha colher de pau aqui mesmo, dá uma esticadinha na massa para abrir ela um pouquinho, tá? Poder ela ficar meio triangular. Porque se você colocar o recheio na massa com ela de comprido, igual a gente fez os outros, vai ficar o recheio centralizado, só no meio, né? Ou só nas laterais, não vai ficar legal. Então, você tem que fazer da sua massa tipo um triângulo, ó. Você abre ela, aí que na sua casa com o rolo vai ficar bem bacana, tá? Aí você vê que essa massa, ela é uma massa macia, ó, fácil de abrir, mas que não gruda, tá vendo? Tô passando aqui, ela não gruda. Então, eu tinha os pedacinhos de goiabada ali, só pra fazer a demonstração, ó. A gente vem colocando a goiabada e enrolando, tá? Porque aí, quando for cortar o pão, ela tá bem recheadinha, ok? Pronto, nosso pãozinho, vamos dar uma fechadinha aqui, colocar na forma. Ficaram grandes até os pães, quase não coube aqui na forma. Ajeitar aqui. E nós vamos esperar, então, o nosso pão crescer. Em algumas cidades ele vai crescer mais rápido, porque é muito quente, como aqui na minha cidade é muito quente. Hoje até que não tá dando muito sol, tá nublado. Mas em algumas cidades que é mais fria, ele vai demorar mais a crescer. Então, nós vamos tampar o nosso pão e esperar ele crescer. E assim que ele estiver grande, eu vou mostrar pra vocês, ok? Mas como eu tava dizendo pra vocês, enquanto o nosso pãozinho tá crescendo, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. De repente, nesse momento que você tá passando por dificuldades, o país tá passando por essa crise do coronavírus, e você tá aí desempregado e não sabe o que fazer. Gente, todo mundo come pão. Então, é uma oportunidade para você. E eu quero deixar também uma palavra do céu para sua vida. Está escrito lá em João 6, no versículo 32 ao versículo 35, que diz assim: Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus, que Deus dá, é aquele que desceu do céu, e é ele quem dá vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos deste pão todos os dias da nossa vida. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa é a palavra do coração de Deus que eu quero deixar para vocês. Crê. Crê no Senhor Jesus.
Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, Ele nos dá sabedoria para romper com todos os desafios da vida. Então, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E eu quero fazer você crer que todas as coisas vão dar certo na sua vida para você, tá bom? Não só esse pão, que daqui a pouco nós vamos ver como é que ele cresceu, mas tudo na sua vida vai dar certo. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é que nos sustenta e que nos mantém de pé. E daqui a pouquinho nós vamos ver o nosso pão como vai ficar. Aí, nosso pãozinho já cresceu, a massa praticamente dobrou de tamanho. E agora nós vamos levar pro forno. Meu forno já tá quente, porque eu tô fazendo ali um bolo de banana fitness, que eu vendo lá no meu Instagram, sabor.do.céu. Vai lá e me segue lá no meu Instagram. E esse pãozinho agora vai pro forno até assar, tá bom? E daqui a pouco a gente volta a mostrar como ficou. Então, nosso pão assou, cresceu tanto que até rachou um pouco aqui, né? Se você quiser, você pode fazer uma caldinha de açúcar e passar por cima, um meladozinho de açúcar e passar por cima, fica bem bonitinho, tá? Mas eu particularmente não gosto muito, mas tem gente que gosta, muito mesmo, né? Passar esse meladozinho por cima, tá? Agora eu vou cortar ele pra você ver. Esse meladozinho é um pouquinho de água, umas 3, 4 colheres de açúcar, você ferve, faz um meladozinho, você viu? Ele escurece um pouco mais. Eu vou cortar ele agora pra você ver como que ficou por dentro. Então, tá aqui. Esse é o com recheio com goiabada. Ainda tá super quente, eu cortei ele quente. Bom você deixar esfriar um pouco pra cortar. E esse aqui é o puro pra você passar aquela manteiguinha, ó. Eu quero que você imagina aí você comendo esse pãozinho quentinho com essa manteiguinha, com aquele cafezinho passado na hora, ou esse com a goiabada, é a mesma massa e você pode fazer os dois. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, me siga, que teremos mais receitas super fáceis para você. Deus abençoe.